Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O Dia da Bíblia está se aproximando e este ano queremos tornar essa celebração ainda mais especial. Por isso, a Sociedade Bíblica do Brasil convidou pastores e cristãos dedicados para trazerem reflexões inspiradoras sobre o tema Reconciliação com Deus e consigo mesmo, que é o tema oficial para o ano de 2025. Hoje nós teremos o privilégio de ouvir o pastor Rafael Abdala, que é pastor titular da Primeira Igreja Batista de Guarapari. O pastor Rafael vai nos trazer uma reflexão baseada em Atos, capítulo 9, do 1 ao 19, com o tema Reconciliação que Transforma. Vamos ouvir com atenção o que ele tem para nos ensinar. E não se esqueça, logo após a reflexão, vou compartilhar com você uma dica prática para que você e a sua igreja celebrem o Dia da Bíblia deste ano. Irmãos amados, é com muita alegria que estamos aqui para estudar um texto maravilhoso das Sagradas Escrituras. Cabe-me explorar com vocês e expor Atos, o capítulo 9, do verso 1 ao verso 19. Reconciliação que transforma. Diz assim a palavra do Senhor. Saulo respirava ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram no caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levantaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias? Ao que ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Desponte, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, impor-lhe as mãos para se recuperar a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu me mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Amém. Reconciliação que transforma. Para fins didáticos, chamaremos este importante homem de Paulo, o seu nome latino, e não Saulo, o seu nome hebraico. Bem, nós estamos aqui diante de um dos textos mais importantes da história do cristianismo, quando acontece a gloriosa conversão e a emblemática conversão daquele que, sem dúvida, foi um grande pregador, plantador e, sem dúvida, como dizem muitos teólogos, um bandeirante da fé cristã. E nós observamos na análise desse texto a forma com a qual
Cristo estava reconciliando consigo mesmo este homem. A forma com a qual Cristo transportou Paulo do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, em quem todos nós temos a redenção e a remissão dos pecados. Nós podemos perceber como esse encontro reconciliou tantas coisas e como o legado desse episódio, até o dia de hoje, é perpetuado para a glória de Deus. Vamos expor esse texto destacando alguns pontos. O primeiro deles, eu quero destacar com você o versículo 3. Jesus se revelou a Paulo. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. A intenção da caminhada daquele homem todos nós sabemos. Ele era um assaz perseguidor, um assassino. Ele consentiu na morte de Estevão. Ele era um homem que, em nome daquela tese que carregava em sua mente, vinha aqueles que eram do caminho, ele os via como uma grande ameaça. Paulo, o perseguidor implacável dos cristãos. Paulo, o perseguidor implacável dos discípulos. Paulo, sanguinário. Paulo, o perseguidor. Ele pega uma estrada, ele tem cartas autorizativas nas mãos, uma espécie de mandato judicial, e ele está na sua caminhada, fazendo aquilo que ele fazia de melhor, perseguir, fazendo aquilo que ele fazia de melhor, indo atrás daqueles que eram do caminho. Mas não esperava aquele homem que, acordando, fazendo aquilo que tão costumeiramente ele fazia, naquela estrada, o Cristo que consigo reconciliou o mundo, marcou um encontro com ele. Nós percebemos no versículo 3 que Jesus se revelou a Paulo de uma forma extraordinária. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E dali emerge a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo. E Jesus se revela a você. E Jesus quer ter um encontro com você. E Jesus é aquele que nele nós vivemos, nos movemos e existimos. E Jesus é aquele o qual nos fez conhecer a grandeza desse mistério entre os gentios, Cristo em vós, esperança da glória. Bem, mas há uma segunda coisa importante aqui, e repare comigo, por gentileza, o versículo 4. Não apenas Jesus se revela a Paulo, mas Jesus fala com Paulo. E caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora, Jesus não apenas aparece, mas estabelece diálogo. Jesus não apenas aparece, mas nutre um passo de intimidade. Jesus não quer apenas estar no campo visual de Paulo, tanto que daqui a pouco Paulo fica cego. Jesus, ele quer intimidade. Jesus agora faz uma pergunta: por que você está me perseguindo? Jesus não apenas se revelou àquele homem, mas Jesus falou com aquele homem, se identificou com aquele homem. Repare o verso 5. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Jesus fala conosco. E é maravilhoso saber, e isso é muito próprio para nós que amamos a Sociedade Bíblica do Brasil, que Jesus fala conosco por meio das Escrituras Sagradas. Que Jesus se revela a nós por meio das Escrituras Sagradas, que são a palavra de Deus, inerrante, atual, bendita, sagrada. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Jesus se revela a nós e Jesus fala conosco. Bem, o texto continua e eu posso estabelecer com você um terceiro princípio aqui, que Jesus usa pessoas para abençoar Paulo. Ele se revela a Paulo, ele fala com Paulo e ele usa pessoas para abençoar o Paulo. O nome é Ananias. Você repare comigo o versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias,
E disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu o Senhor: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Desponte, vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E ele viu entrar um homem chamado Ananias, que é você, impor-lhe as mãos para recuperar-se a vista. Dentro do projeto de Deus na vida desse homem, Deus usou um outro homem para que o abençoasse. Há sempre um discípulo de Jesus pronto para abençoar outras pessoas. Ananias foi esse, a quem Jesus usou para intervir de forma gloriosa na vida de Paulo, para que Deus, através de Ananias, o recobrasse a visão e desse um testemunho glorioso. Notemos algumas coisas na vida de Ananias, que foi esse instrumento da reconciliação de Deus também na vida de Paulo. Ananias é obediente. O versículo 10 diz que ele responde: Eis-me aqui, Senhor. É lógico, ele se levanta. Ele diz: ok, eu estou aqui. Mas Ananias também tem os seus temores. Ele diz nos versículos 13 e 14 que quando Deus passa aquela missão, Ananias sente que essa missão é desafiadora demais. Ora, ele já conhece a fama do Paulo, do Saulo de Tarso, ele já conhece a sua fama, e ele sabe que ele, Ananias, pertence a um grupo antagônico desse homem, pertence a um grupo que há um abismo com esse homem, pertence ao grupo a quem esse homem persegue. Ananias está com medo. Deus passa-nos missões para reconciliação e é natural que tenhamos em algum momento da nossa história medo. Isso é natural. Ananias é obediente, mas a obediência de Ananias traz a ele também preocupações. E essa preocupação traz da parte de Jesus uma resposta a Ananias. E a resposta que Jesus traz a Ananias nos leva a um quarto elemento. Não apenas Jesus se revelou a Paulo, não apenas Jesus falou com Paulo, não apenas Jesus levantou pessoas para abençoar Paulo, mas Jesus tinha uma missão para Paulo. E Jesus responde para Ananias: que missão é essa? Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e perante os reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Uma reconciliação que transforma é o fato de que Jesus teve um plano para este homem. Portanto, agora o Senhor diz a Ananias: você não precisa ter medo. Eu estou enviando você. Uma missão para a qual eu te envio, eu garanto o seu sustento, eu garanto a sua subsistência, eu garanto a sua sobrevivência até o cumprimento dessa missão. Você pode ir, e eu te esclareço que esse homem será profundamente usado por mim. Jesus tem planos para esse homem, e rigorosamente todos foram cumpridos para a glória de Deus. Ananias obedece, diz o texto sagrado, na parte final, verso 17, Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre ele e chamou o Paulo de irmão. Veja, Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. Escamas caem dos olhos daquele homem, ele é batizado, e ali ele inicia o seu ministério. É verdade que ele leva tempo, pelo menos aproximadamente uma década, para efetivar-se na eficiência que nós sabemos. Aqui é o expediente da sua conversão. Muitas coisas que são cenas dos próximos capítulos acontecem com esse homem na escola do deserto, na escola de Tarso,
na escola de tentar conquistar a confiança do colégio apostólico, Deus mais uma vez usa outra pessoa, tal qual usou Ananias, usa Barnabé, mas nas páginas dos outros capítulos da história gloriosa de Deus usando a vida deste homem, hoje nos importa saber que Deus usa pessoas. Lá em Atos 19:11 diz que Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Deus fez, mas usou Ananias. Deus fez, mas usou Barnabé. Deus fez, mas usou Pedro. Deus fez, mas usou Paulo. Deus fez e usa você. Deus faz e quer usar você. Agora, este homem nos prova que não existem casos irrecuperáveis para Jesus. Este homem nos prova que não existe situação que o Senhor não possa reverter. Esse homem nos prova que Deus ama os improváveis e que Ele tem planos rigorosamente para todos aqueles que Ele escolheu. E eu não tenho a menor dúvida de que este homem foi alcançado por Deus dentro de um grande projeto, do qual hoje todos nós somos testemunhas. De fato, um apóstolo, de fato viu Jesus, de fato foi chamado pelo próprio Jesus e de fato o Senhor, por sua bondade e graça, o tem dado um grande testemunho para que hoje pudéssemos olhar as Sagradas Escrituras sabedores de que a reconciliação do Senhor, ela é sempre, absolutamente causada por Jesus. Jesus reconciliou consigo o mundo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a Sociedade Bíblica do Brasil, que Deus abençoe os princípios eternos da Santa Palavra de Deus. Uau! Como a palavra de Deus é sensacional e está recheada de histórias de reconciliação. Hoje aprendemos muito sobre esse poder, o poder da reconciliação. E essa mensagem não pode ficar só conosco. Precisamos compartilhar, porque a palavra de Deus precisa continuar transformando vidas e trazendo sempre a reconciliação com Ele e consigo mesmo. Aqui vai uma dica especial para celebrar o Dia da Bíblia na sua igreja. No culto do Dia da Bíblia, na sua igreja, convide uma pessoa para dar um testemunho de como a Bíblia transformou a sua vida. Destine parte das ofertas do culto para que a SBB possa continuar abençoando mais e mais vidas através da palavra de Deus. E aí, você gostou do programa de hoje? Até a próxima e que Deus abençoe muito você e a sua família.